Bom dia, estamos aqui com mais o Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje vamos entrevistar a professora Vânia Bittencourt. Ela é psicóloga e especialista em adolescência. E o tema de hoje é cidadania, também se aprende em casa. Bom dia, professora. Bom dia. Você aprende em casa também, professora, cidadania? Tudo se aprende em casa, né? Aliás, aprender a viver começa com a família, né? E cidadania é aquilo que se aprende no dia a dia, desde o momento em que você aprende a se relacionar com os seus pais e irmãos, até o momento em que essa socialização vai se dar na escola, né? O conceito de cidadania, assim, é como desenvolvimento sustentável, né? Até esse dia nós fizemos um programa para discutir um pouco esse conceito, né? O conceito de cidadania, o que é cidadania? O que é um cidadão? Esse conceito, assim, psicológico, filosófico, mais amplo. Como educação, né? Certo. Educação, muita gente acha que educação é o problema da escola, né? Não é isso, educação é uma coisa muito maior, né? Todos os momentos da vida a gente educa ou é educado, né? Exato. É assim como cidadania, assim, qual é o conceito de cidadania? Uma cidadania é você ter consciência da sua responsabilidade, né, ou corresponsabilidade pelo outro, por aqueles com os quais você se relaciona, pelo seu espaço, pelo meio onde você vive, e hoje mais do que nunca, pelo meio ambiente, num sentido mais amplo até, do que se via até um tempo atrás, a cidadania como o cuidado que se deveria ter com as pessoas, apenas com as pessoas com as quais você convivia, com a sua comunidade. Hoje esse sentido se torna muito mais amplo, né, fazendo com que as pessoas comecem a se perceber nesse contexto das coisas que acontecem, não só aquilo que a circunda, mas acontecem no planeta, né? Então cidadania hoje, acredito que é uma das questões mais importantes na formação do indivíduo. Na formação humana. Mas a cidadania vem de cidade, né? Assim, uma palavra Isso, que tem relação, fazer parte da comunidade, né? Exato. E aí quando você fala da responsabilidade, mas a gente tem isso muito claro hoje, a nossa relação, nós temos essa percepção, assim, de responsabilidade ou estamos perdendo isso? Eu acho que a gente perdeu durante um determinado tempo, até porque somos uma geração pós-ditadura e tudo mais, então a gente perdeu um pouco essa noção de que nós também tínhamos deveres para com, né, a cidade, o estado, o meio, enfim. E hoje nós estamos resgatando isso, até por essa visão mais globalizada, assim, de fazermos parte, né, de tudo que vem acontecendo. Hoje eu vejo nas novas gerações uma preocupação maior com isso, né, se preocupando com o meio ambiente, se preocupando com a sua rua, com a sua rua, com a sua escola, com o seu bairro, com a sua com o seu bairro. Então, até uma visão um pouco mais ampla nesse sentido, do que eu posso fazer a favor disso. Mas a gente tem melhorado ou ainda a gente está ainda... Estamos caminhando, né? Estamos caminhando para aprender ou estamos caminhando para ser cidadão? Estamos caminhando para... Eu digo isso pelo seguinte, se você observar, por exemplo, a relação no trânsito. Sim. Nós não estamos melhorando, né? Ou seja, cada dia mais, pelas desculpas mais inteligentes possíveis, né? Porque eu estou estressado, estou atrasado, exato. eu estou cansado, a gente é deselegante, não dá lugar, corta a frente, né? Isso. Todos os dias a gente vê isso no trânsito. Isso, na verdade, é falta de responsabilidade, né? Exatamente. Civil. Exatamente, eu vejo assim, como falta de responsabilidade e falta de alguns valores mesmo são inerentes ao ser humano, que deveriam estar sendo trabalhados nesse sentido, que seria o respeito pelo outro. Perceber o outro. Perceber o outro e respeitar esses limites, né, entre aquilo que eu posso e onde estou atingindo a liberdade do outro. Então, no trânsito é um exemplo, assim, que é muito concreto nesse sentido, né? Então, eu acho que eu posso atravessar um sinal vermelho, desde que não tenha nenhum guarda, ninguém olhando, eu posso xingar o outro motorista, porque o motorista cortou a minha frente. Então, são questões assim do dia a dia e que muitas desculpas, né, são dadas nesse sentido, mas que na verdade a gente está demonstrando essa falta de percepção do outro e até percepção do que eu estou levando para as outras pessoas, para os meus filhos, né, para os exemplos que eu estou dando. Pois é, porque é aí que eu digo que a minha pergunta é nesse sentido. Se você observar, se a gente observar, por exemplo, hoje, o nível de separação de lixo em Curitiba, por uma cidade que investe há mais de 20 anos, né, em campanhas de separação, existe um programa, né, do municipal muito bem divulgado, né, de que
o lixo, você não deve gerar o lixo que não precisa ser lixo, não precisa ser lixo, né? Pode ser outra matéria-prima, né? Nós separamos 20% do lixo, só, né? Só 20%. Então, isso é cidadania mal desenvolvida? Acredito que sim. E eu vejo também um problema justamente acaba acarretando esse tipo de problema quando a escola assume essa responsabilidade, né? E justamente o que eu vejo é isso. Muitas vezes na escola as crianças são educadas para separar o lixo, para entender o que é separar tem trabalho, lixo, tem todos os trabalhos feitos, etc. Aí em casa isso não é feito, né? Porque as famílias não têm, de um modo geral, essa preocupação com essa parte da educação, que é a formação dessa visão, né, da necessidade para o meio ambiente. Então acaba sendo um contrassenso, aquilo que a criança vê na escola e o que ela vê em casa. Então é a mesma coisa que nós trabalharmos assim, essa questão, por exemplo, da paz no trânsito, né, o que deve ser feito, quais são as leis e etc e tal. Então na escola a criança aprende todas as normas, as placas, o que querem dizer, como que tem que respeitar o outro. E aí quando a mãe vai buscar ela na escola, ou o pai, no meio do caminho, transgride uma série de normas de trânsito e a criança percebe que existe um encaminhamento em casa e outro na escola. Então, na verdade, essa corresponsabilidade tem que acontecer. Bom, nós estamos aqui entrevistando a professora Vânia Bittencourt. Então, falando de cidadania, se aprende em casa, se aprende pelo exemplo, né? Ela é especialista em adolescência, então estamos abordando um assunto que, na verdade, já até falamos sobre isso aqui algumas vezes, a gente vem insistindo. A educação não é uma responsabilidade só da escola, é uma responsabilidade da sociedade. E as grandes pessoas responsáveis pela educação das outras pessoas, da formação da própria geração, são os pais e as mães, né? São as famílias. Exatamente. Né? Uhum. A escola pode ajudar, pode ser parceira, pode provocar as ações, mas a escola não pode fazer certas coisas, né? Então, nós estamos aqui conversando com a professora Vânia. Mas, professora Vânia, nós temos também uma outra discussão nessa linha de cidadania, que na verdade, que eu quero abordar de outro jeito, né? A escola não parece hoje o único lugar que tem regras, que não pode mentir, que não pode enganar, que isso não pode, por exemplo, você não pode falsificar nada lá na escola, você não pode levar, tem uma série de regras que é proibido um monte de coisa. Não parece o único lugar que não pode essas coisas? Porque assim, se a gente olhar a realidade da sociedade, como é que as pessoas vivem, como é que a sociedade aceita, né? Por exemplo, a mentira, né? Você pega as novelas, a televisão, né? A mentira é uma coisa natural, desde que você tem uma explicação para mentir. Né? A questão do jeitinho, né? Eu falo de mentira mesmo, aquela mentira descarada, né? Eu falo, por exemplo, é um exemplo de uma novela aí, que as pessoas têm uma mãe que se veste de homem e o pai que se veste de mulher. Né? E tem um filho. Né? Essa pessoa trabalha num lugar e diz que é um homem. O pai trabalha e diz que é uma mulher. Eles têm uma explicação para aquilo, né? Mas para isso, tendo uma explicação, então pode mentir. Na escola não dá, né? Exatamente. Mas lá dentro do ambiente escolar não é possível isso. Ou seja, se você mentir, você vai ser punido. De alguma maneira, alguém vai te chamar atenção. Né? Então, a escola está se transformando num único local onde não pode infringir as regras. Ou seja, é um lugar que parece verdade. Mas não é da ética. É o reduto da ética. Exato. Mas não é por isso que a escola fica chata, né? É exatamente isso. Porque o que eu vejo é que hoje as famílias perderam um pouco dessa noção de autoridade, né, de responsabilidade maior pela educação dos filhos e acabam terceirizando para a escola, né, a formação dos filhos. E esquecem que o modelo que eles estão passando vai ser um referencial para o resto da vida. Então, os exemplos que se dão em casa, pelas atitudes, pela relação que se mantém entre pais e pais com filhos, né? Então, acabaram, acho que a família hoje perdeu um pouco dessa noção do real papel dos pais, né? E eu vejo assim que até pela relação que se tem em casa, no sentido de se dizer muito obrigado, me desculpe, com licença, coisas assim que são fundamentais na educação, estão sendo esquecidos. E fica a responsabilidade para a escola de estar passando isso para os alunos ali que estão em formação. Mas não vejo que seja assim apenas na escola. Isso a gente tem observado, mas a gente tem
tem que se buscar mais a proximidade das famílias e a conscientização dessas famílias. Porque, na verdade, a a escola é só uma instituição, né? Tem Exato. a instituição família, tem a sociedade, a comunidade, a igreja, lá, a comunidade religiosa, ou seja, lá, que as pessoas participam, tem o grupo de amigos, né? Tem o condomínio, que são outras instituições, né? A empresarial, as empresas que as pessoas trabalham, né? Mas me parece que a escola se transformou num único reduto, único local, onde não pode um monte de coisa. Onde né? as regras são muito claras. E que claras, se não né, pode, inclusive. não pode mesmo, né? Se tiver, dá problema. Mas aí a gente fica numa discussão meio truncada, né? O que eu vejo também é assim, nós temos que desenvolver essa visão crítica, né, nos nossos jovens até, para que eles percebam estas questões todas que são colocadas. Muitas vezes se fala muito em ética na política, em ética, né, nas relações, e quando eles se deparam com isso no seu dia a dia, eles percebem que não é bem assim que as coisas funcionam. Mas acho que essa percepção é importante. Porque... Não, mas aí é uma coisa que nós discutimos aqui algumas vezes, né? Uma coisa que a criança, principalmente a criança e o adolescente, a criança com 3 anos ela já sabe isso. Exato. Ela já sabe que na escola ela tem que se comportar assim, em casa ela pode se comportar assim. Né? O Dr. Gaiarsa, nós entrevistamos aqui, ele falou, quem tirar a criança para imbecil vai pagar um preço alto. Né? Que não pode tirar a criança para imbecil, muito menos adolescente. Né? Então ele vai se posicionar de acordo com as regras, de acordo com a regra daquele grupo que ele está inserido. Isso, a sua especialidade é adolescência, e a adolescente é exatamente isso. Né? Se ele tiver bastante limites em casa, ele não tem tantos problemas em casa, mas ele vai fazer lá no outro grupo as outras coisas. Ele tem muita habilidade nisso. Né? Mas e aí? Lá na adolescência, aparecem a questão que aparecem os problemas, daí, nessa questão da cidadania, onde tem, por exemplo, agora que apareceu aí na televisão, que as adolescentes lá que fumavam maconha, aquela coisa toda. Esses exemplos, essa forma como se aborda essas questões, também são complicados, né? Eu vejo assim que não é só na adolescência que os problemas vão acontecer, né? Porque nós formamos o adolescente de hoje... Ele não ficou ruim naquele Ele não ficou naquele momento, então a gente não pode dizer que seja a crise da adolescência que esteja trazendo esses problemas. Na verdade, já é uma falta de limite, já é toda uma formação truncada, informações erradas que estão sendo passadas desde que a criança se vê como criança, como indivíduo, né? Então esses problemas, claro, eles vão transparecer mais tarde, justamente porque é onde ele vai estar atuando, né, demonstrando isso na sua relação com os outros. Mas com certeza é desde que a criança é muito nova que ela vai começar a perceber quais são as regras do jogo, como é que acontece em casa. Até é interessante porque muitas vezes a criança, o que ela vai perceber? Que o pai é mais liberal e a mãe é mais rígida. Então tudo isso ela também vai levar para o seu dia a dia depois. E vai administrar isso muito bem, né? E vai administrar, exatamente. Eu costumo falar para os pais quando me perguntam, né, quando tem alguma discussão, eu costumo dizer o seguinte, a criança, o adolescente, ele é especialista em pôr os adultos para brigar para se dar bem. Né? Quanto mais conflito, melhor. Então o pai e a mãe, se vivem junto, tem bastante dificuldade de lidar, porque ele precisa tomar certas coisas, ele pede para o pai, certas coisas para a mãe. Né? E quando ele não consegue com nenhum dos dois, ele põe os dois para brigar, né? Ou seja, ele fala que um deixou e, né, para ver o rolo pegar, né? Mas as crianças fazem isso desde pequenininho, né? Eles fazem isso desde pequenininho. E aí, às vezes, algumas crianças ainda conseguem mais, né? Eles põem a mãe e a família para brigar com a escola, né? Exatamente. Porque ela percebe que é dessa maneira que ela vai conseguir aquilo que ela quer, né? Ou se ela transgrediu alguma regra, alguma coisa dentro da escola, teve algum comportamento, né, não aceito pela escola, ela já vai trazer isso para os pais e erradamente os pais se colocam, na maioria das vezes, contra a escola, ao invés de apoiar o projeto, né, educativo que a escola está trazendo. E nessas questões de cidadania entra exatamente isso também. A criança se perceber com direitos, mas também com deveres. Né? Então ela também tem as suas responsabilidades e que isso vai fazer com que ela tenha uma consciência de cidadão que possa participar, né, de todas as questões sociais, de todos os momentos, mas com essa consciência de que eu tenho normas que eu devo seguir, eu tenho coisas que eu não posso transgredir, tem situações em que eu tenho que respeitar e acatar e outras que eu tenho que questionar e criticar. Essa seria assim, uma visão mais ampla dessa consciência de cidadania. Né? Pois é, mas aí, essa consciência de cidadania que você fala, eu acho que eu vou até perguntar um negócio, esse dia nós fizemos 15 anos do ECA, né? Sim, e aí teve toda uma discussão na imprensa, que o ECA
Tem uns que dizem que o ECA é uma porcaria de uma lei, que vem atrapalhar um monte, e o pessoal do judiciário até tem uns artigos que eu li, que defendem, tem toda uma visão, na minha opinião, teórica, da questão da lei, da aplicação e tal da lei, né? A visão teórica no sentido de pessoas que veem a aplicação da lei, não é o papel dele, né? Isso. Mas como é que você vê essa questão? Por exemplo, o ECA está na adolescência já, né? Como é que você vê? Isso foi bom? A forma que foi implementado, a forma como nós estamos hoje, ele ajudou, atrapalhou, tanto fez? Eu acho assim que ele deveria ser revisto em muitas questões ali. Eu vejo que já é Hoje o que acontece é que muitas vezes dizem que é uma questão de interpretação, que as pessoas interpretam erradamente. Eu acho que hoje nós vivemos um momento diferente daquele em que foi, né, estabelecido. E que deve ser modificado em uma série de coisas, porque na verdade ele privilegia alguns e acaba, né, atrapalhando ou até prejudicando outros, né? Acho importante, acho necessário ter o Estatuto da Criança e do Adolescente justamente para a gente preservar direitos, né? Porém, tem que ser revisto em algumas questões. Hoje nós vivemos um momento de violência muito grande, né? E onde nós vemos assim que o ECA acaba atrapalhando em alguns momentos. Porque até no artigo que eu vi do Ministério Público, a pessoa que escreveu, não me lembro agora quem foi, ele fala exatamente isso, preservar direitos, mas ele diz dessa maneira, os direitos já estão na Constituição, já tem outras leis que estabelecem os direitos. Quer dizer, o ECA, ele veio, ele diz umas coisas que já tem, mas ele diz outras coisas que não tem, né? Isso. Vem essa confusão, então? Exatamente. Por isso que eu digo que é mais uma questão de interpretação, né? Hoje nós vemos, assim, crianças e adolescentes praticando crimes e tendo, né, atitudes totalmente fora daquilo que se pretende, né, para a educação de um jovem, e ficamos muitas vezes com as mãos atadas, porque você fica, e agora? Né? De que maneira vai ser aplicada? O ECA não teve uma visão um pouco mais conceitual, na minha visão é essa, uma visão conceitual de que nós transferimos a responsabilidade para o Estado diretamente, não tem um pouco isso? E tem. O Estado tem que exatamente. ter, no Ministério Público, não sei, pessoas lá, né, que são eleitas, que é as pessoas que muitas vezes não têm formação para estar naquelas funções, né? Mas, ou seja, tirou a responsabilidade do pai e da mãe, que não era assim, né? Até então era a responsabilidade da família, o pai exageradamente podia bater no filho, podia mandar coisa, né? E transferiu para o Estado, ou seja, quando fez isso, os pais, por comodismo, os adultos, bom, agora não posso fazer mais nada, né? Na verdade não é isso que a lei diz, mas ficou dessa maneira, né? Exatamente, às vezes eu vejo que a família até não tanto por comodismo, mas até por receio. Desconhecimento, por medo. Por medo, diz assim, não, então agora eu não posso fazer mais nada. Já há situações em que o pai, vamos supor, vai repreender o filho, não, então você não pode, você não tem esse direito, eu sou menor, e isso realmente tem acontecido. Acontece muito, né? Acontece bastante. Porque exatamente nessa linha nós temos a discussão do trabalho infantil, né? Ou seja, nós discutimos aqui o ano passado, num fórum que nós participamos, sobre a discussão da questão do trabalho infantil, inclusive o Tribunal Geral do Trabalho e tal, a gente fez um trabalho bacana. Teve uma abordagem interessante. E eu digo sempre isso, na verdade, na questão do ECA, da violência contra as crianças e o trabalho infantil, né? A forma como nós abordamos ele, nós não diminuímos. Por exemplo, a exploração sexual das crianças, né? A agressividade sobre as crianças não diminuiu com a entrada do ECA. Não. Né? Ou seja, a desculpa de fazer uma lei, um estatuto, era para diminuir os abusos. Sim, o objetivo seria esse. Era para diminuir os abusos. Ou seja, não diminuíram os abusos, não, mas amarrou as mãos das famílias. Pelo contrário. Eu vejo dessa forma, da sociedade como um todo. Da sociedade como um todo. O questão do trabalho infantil é a mesma coisa. Nós temos ainda crianças trabalhando na carvoaria, cortando cana, trabalhando em serviço de grana fora da escola, sem uma educação adequada. Nós fizemos um monte de leis proibindo que a criança tenha acesso a qualquer tipo de aprendizagem. Ah, não, mas tem não sei o que da aprendizagem. Não é possível de fazer, é impossível executar. Não atinge a todos. Não atinge. Tirou da amarrou a sociedade de novo. Né? É isso mesmo. É isso, você tem essa opinião também? Vejo dessa maneira. Inclusive a questão do trabalho infantil eu acho que deve ser discutida e rediscutida, porque, veja, nós temos aí quantos meninos de 16, 17 anos na rua, né? Isso, perante a lei ainda são crianças. Ainda são crianças, né? E que não podem trabalhar, não podem nem... Não digo que seja... deveria ser obrigado a trabalhar, mas poderia até ter alguma atuação como aprendiz, né, em alguns lugares e tudo mais, para que ele pudesse também já começar a desenvolver esse senso de responsabilidade, né? Porque aqui nós temos uns dados aqui, por exemplo,
Segundo a Organização Internacional do Trabalho na América Latina e Caribe, possuem 5.700.000 crianças de 5 a 14 anos trabalhando. Né? Ou seja, é prova de que de 5 a 14 anos não está correto se estivesse trabalhando de verdade. Né? E é muita gente. Né? E o que adiantou a gente ter tanta restrição? Né? Porque uma discussão assim, para que a gente se prepara para ficar na vida adulta? A gente se prepara para quê? Nós discutimos isso aqui. Se preparamos para quê? Né? Ah, não, mas se prepara para o trabalho. Mas a gente aprende sem fazer, né? Você tem que aprender teoricamente. Quando você tem 18 anos, agora eu vou trabalhar. Agora eu vou trabalhar, mas fazer o quê? Né? Então, perante a lei, a menos de 18 ele é imputável. Então você não pode cobrar a responsabilidade, ele não pode ser responsável por nada. Então, de repente, a lei vem para proibir determinadas coisas, mas na verdade nós deveríamos nos preocupar em criar mecanismos para que essas crianças estejam inseridas num ambiente de escola, de trabalho, de formação para essa vida adulta, porque essa formação para a vida adulta não se dá de uma hora. Não chega o cara não acorda no dia do aniversário de 18 anos, pronto. E hoje já estou pronto. Ele tem que ser construído. Exatamente. E não vai aprender a trabalhar fora do contato com o mundo do trabalho. Com o mundo do trabalho. Inclusive o trabalho como valor, que é uma coisa que hoje nós também perdemos muito isso. Né? O valor do fazer, do se realizar com aquilo que você faz profissionalmente. Então, isso se perdeu. Né? Então, é aí que eu vejo que existe essa situação de que devem ser revistas muitas das leis, mas também criados esses mecanismos. Né? Mas nós não estamos fazendo isso ainda, né? Não, estamos longe disso. Estamos longe disso. Estamos longe disso. Porque, na verdade, a gente tem uma discussão ainda hoje muito quente, muito ideológica, uma coisa muito de proteção, de excesso excesso de proteção. Essa superproteção, ela sempre é muito mais prejudicial. Né? Porque a gente está protegendo do quê? Protegendo as nossas crianças de sofrer, de perceberem o mundo de viver de verdade, de vida real. Exatamente, estamos protegendo a vida real. Né? Então, na verdade, tem que propiciar meios para que eles estejam em contato com isso e preparados para esse mundo. Né? Preparados para viver de uma maneira consciente e responsável. Muito bem, nós estamos aqui conversando com a professora Vânia Bittencourt, ela é psicóloga, especialista em adolescência, e o tema é de cidadania se aprende em casa, né? E a gente acabou saindo um pouco, mas tem tudo a ver, porque a pergunta que eu vou fazer para ela agora tem tudo a ver. Como é que as famílias fazem, então? Por quê? A gente falou do ECA, falou por exemplo, do trabalho, né? E nós já dissemos aqui, não é proibido a criança iniciar no trabalho a partir dos 13, 14 anos. Ele, até antes disso, ele tem que ajudar em casa. A lei não diz que não pode. Isso, né? Só que as pessoas ficam com medo de certas coisas. Né? Exato. Mas aí como é que faz? Como é que a família faz? Bom, a família tem que ter primeiro a sua visão. Tem que ser a sua lei. Exatamente. Tem que ter começar com a lei em casa, com as leis em casa, as normas que regem a família. Né? Isso tem que ficar muito claro para a criança. Né? O que se pode, o que não se pode fazer. Eu acho importante também que os pais valorizem aquilo que eles fazem, o seu trabalho, se não trabalha então, mas pelo menos em casa, quais são as suas responsabilidades. Então que a criança comece a perceber o valor das atividades que são realizadas ali dentro do lar e do seu relacionamento com seus irmãos, com seus pares dentro de casa. Então a família tem um papel fundamental. Muitas vezes o que acontece é que quando a criança já tem uma certa idade, já entra na adolescência, os pais acham que a partir dali já não tem muito mais o que fazer. E até se colocam mais à parte, né, desse processo. Sim, é perfeitamente visível. Né? Na escola, quinto e oitavo, você tem a participação diminui muito. Exato, diminui bastante. Inclusive, quando nós chamamos os pais para dentro da escola em reuniões, os pais de crianças menores participam bastante, os de adolescentes. Passou para quinta, já ficou grande. Exatamente, aí não precisa mais desse acompanhamento, pelo contrário. É o contrário, né? Pelo contrário, é onde os pais têm que exercer alguns controles no sentido de verificar aí como é que está sendo a atuação da criança, né, do adolescente no caso, já é fora do contexto familiar. As regras continuam as mesmas, a família é a mesma, os princípios são os mesmos. É onde ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Se aprendeu errado, o certo vai pôr para ele vai colocar em prática. Então, os pais têm que continuar redirecionando, né, essa orientação aos filhos. Isso não acaba nunca, aliás. Né? A gente vai estar sempre aprendendo, os indivíduos estão em formação até a idade adulta. Então, eu digo assim, que os filhos aprendem o que é ser filho quando eles são pais. Né? Começa a dar valor, né? Começam a dar valor.
Então, os pais são sempre e vão continuar sendo referência para os filhos. Então, me preocupa muito essa questão dessa terceirização mesmo para a escola, né? E para o Estado e para outras instituições da educação dos filhos. Mas aí, na sua visão, a família tem que assumir de verdade a responsabilidade e estabelecer a sua lei lá interna, dentro de casa, a lei. Certamente. Como é que funciona aqui? Aqui funciona assim. Aqui funciona, mas a criançada faz assim lá na casa da minha amiga, não é assim. Como é? Todo mundo vai porque eu não vou, na casa do meu amigo o pai deixa e você não deixa. Então, claro, começam a surgir esses conflitos e as comparações. Mas os princípios familiares têm que ser os mesmos. Os princípios têm que ser mais fortes do que isso. Mas como que faz quando a criança vem com essa conversa? Os pais têm que se colocar esse Aqui em casa mando eu. Aqui em casa, você é meu filho, não aqui é? As regras são as nossas, lá é outras regras. As nossas regras são essas. E é isso que você vai ter que seguir. Claro que conflitos vão existir sempre, né? Mas a partir do momento em que o adolescente perceber, que a criança perceber que os pais têm essa autoridade e que começam a entender que existe todo um mecanismo de família, né? De respeito. Tem o lado bom e o lado ruim das regras. Em tudo, né? Inclusive porque eles têm que aprender a conviver com frustrações. Porque muitas vezes os pais querem preservar os filhos de algumas frustrações, então preferem dar e deixar vai ser traumatizar. Porque senão vai traumatizar. Isso muito pelo contrário. A criança que não aprende a conviver com frustrações, ou seja, de ouvir nãos durante a vida, é aquela que vai ter mais dificuldade em conviver em sociedade depois. Porque daí nós voltamos àquela frase que nós falamos, na vida real, né? A vida real é cheia de frustrações, cheia de não, cheia de gente que não quer fazer o que você quer, cheia de coisas que você não pode fazer. Que você tem que aceitar. É a vida real. Que você tem que conviver, que você tem que, muitas vezes, deixar de lado aquilo que você pensa naquele momento, porque você tem que agir conforme o contexto está exigindo. Então, tudo isso faz parte da vida, né? Então, é isso que os pais têm que ter visão, de que os seus princípios continuam sendo os mesmos. A sua responsabilidade em relação à formação daquele indivíduo passa por aí, né? Pelos princípios essenciais. Inclusive, tem que se refletir, se dar um exemplo de vez em quando, vai acabar tendo um indivíduo que também não tem tanta cidadania, mas tem que saber que é culpa dele também, né? Exatamente, porque existe aquela questão da coerência moral das minhas atitudes, ou seja, faça o que eu digo, mas faça o que eu faço. Né? Ou seja, estou demonstrando pelas minhas atitudes, pela minha forma de ser, que aquilo tudo que eu tenho dito para você, que eu tenho preparado para você, meu filho, é exatamente dessa maneira que eu ajo. Se eu dou importância, por exemplo, para o trabalho, como nós já falamos, no meu dia a dia, você vai perceber isso, que eu tenho as minhas obrigações, que eu levanto cedo, saio de casa, trabalho, volto cansado, mas realizei as coisas que eu deveria realizar. Então, essa coerência moral que eu chamo é justamente isso, é você agir de acordo com o que você fala, né? E porque a criança percebe isso, né? Em todo momento ela está percebendo. Só no olhar ele já sabe se você é do bem ou do mal, né? Exatamente, exatamente. E muitas vezes o que a gente percebe assim, em algumas situações, como você até colocou, de novelas e programas e tudo mais, que a criança absorve como sem filtro, né? Como se aquilo fosse verdade. E a conta-gota, né? Que como se passa isso é como se fosse verdade. Vira uma verdade. Isso pode pular. A vida vista pela tela, mas na verdade os pais têm que ser os grandes filtros disso também. Trazer discussões para dentro de casa, dos assuntos que são trazidos. Então isso também é papel dos pais. Então tá bom. Professora, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Acho que o assunto é um assunto que a gente nunca esgota ele nunca, né? Porque sempre tem uma forma de abordar e sempre tem alguma coisa para a gente mostrar para as pessoas, né? Esse é o nosso papel aqui no Educa Brasil. Professor, obrigado aí pelo... Eu que agradeço. Esse é o nosso papel aqui no Educa Brasil, é trazer as discussões, E essa questão de cidadania, nunca, eu costumo dizer, já disse algumas vezes aqui, nunca nós vivemos na história do ser humano, né, tão amontoado, né, tão em grandes cidades, em grandes aglomerados urbanos, né, e nunca essa palavra cidadania foi tão falada. E nunca nós fomos tão mau cidadão, né, se a gente for olhar os exemplos que nós temos por aí. Então reflita sobre isso e veja o exemplo que você está dando para o seu filho. Muito obrigado pela sua audiência e até domingo que vem com mais Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Até lá!
Manifesto, por uma TV por assinatura moderna com preço baixo. Assine TVA agora por R$ 29,90. Jogos exclusivos do Campeonato Brasileiro. TVA agora R$ 29,90. Filmes, shows e muito mais. TVA agora R$ 29,90. Os desenhos mais divertidos para toda a galerinha. TVA agora R$ 29,90. Assine TVA agora por apenas R$ 29,90. TVA, muito mais para você e sua família. 3074-8383.